Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos estudar um trecho do Evangelho de João. Mas primeiro eu quero pedir desculpas porque na última quarta-feira não houve a gravação, porque eu tive uns problemas aqui com os parentes idosos, né, que eu tenho dentro de casa, problemas sérios de saúde. E eu tive que me dedicar a semana inteira, não tive mesmo tempo de gravar, peço desculpa pela minha falha, tá? Nós vamos para o Evangelho de João, tá lá no capítulo 18, é um capítulo, é um trecho bem grandinho, mas como eu já fiz essa passagem todinha, eu vou focar só no assunto de hoje. Eu chamei o estudo de hoje de A Orelha de Malcolm. Esse trecho desse capítulo é Jesus preso no Getsemane. A gente pode também falar Getsemane. Era um monte muito bonito, onde havia um horto, e ali tinha muita plantação, muito verdejante, muito bonito. E Jesus sempre subia esse monte com os discípulos, ou muitas vezes sozinho, porque ele gostava de orar nesse monte. E ali tinha tipo uma gruta, tipo uma caverninha lá naquela montanha, em que Jesus se refugiava sempre ali para suas meditações, para os seus colóquios com Deus, nosso Pai. Jesus preso no Getsemane. Todo mundo conhece essa passagem, né? Jesus havia sido julgado, um julgamento injusto, mentiroso, na calada da madrugada, todo mundo conhece essa história. Jesus havia expulsado lá os cambiadores do templo, aquilo causou uma raiva e uma revolta muito grande nos pessoal do Sinédrio, né, os escribas e os fariseus. E Jesus já estava sendo perseguido. Aliás, Jesus foi perseguido desde o primeiro dia que ele se declarou Messias. Os escribas e fariseus nunca aceitaram. Os escribas e fariseus viviam armando, né, algumas pegadinhas, algumas armadilhas para pegar Jesus e condená-lo. Então, Jesus, se sentindo angustiado, porque ele sabia da sua destinação, e não é fácil a gente saber que a gente vai ser pregado numa cruz com o peso todo do corpo pelas mãos. Imagina os cravos que penetraram, né? Que dor horrorosa que ele sentiu, ele sabia. Então ele já estava angustiado e ele passou por uma situação em que ele não contava muito com os apóstolos, ele não contava muito com os discípulos. Por quê? Todos eles muito apegados ao Velho Testamento, às velhas escrituras, e obedientes a Javé, obediente àquele pessoal do Sinédrio, eles custaram muito entender Jesus. E, na verdade, o messianato dele foi muito curto, foi de 3 a 5 anos só. O primeiro prodígio dele foi aonde? Né? Lá onde ele transforma a água em vinho, nas bodas de Canaã, e daí por diante ele vai revelando aos poucos para não chocar. O que é não chocar? Eu já comentei sobre isso. Zeitgeist é uma palavra alemã que quer dizer espírito do tempo, tudo no seu tempo. Esses grandes mestres, que não foi só Jesus, a gente vai falar isso num estudo mais adiante. Nós tivemos, antes de Jesus, nós tivemos Buda, Siddhartha Gautama, nós tivemos, através do judaísmo, muitos mestres, muitos profetas, e Jesus, ele tinha um respeito muito grande a todos eles. Então, nós vamos ver o mestre trazendo uma boa nova e não foi entendido. Como que ele poderia falar de vida após a morte? Como que ele poderia falar de reencarnação?
Ele até tentou, ele deixou alguns ensinamentos, a gente falou sobre isso outro dia mesmo, mas ele não podia, porque por muito menos ele foi crucificado. Ele foi crucificado porque ele falou no Sinédrio que ele era o Filho de Deus. Olha que coisa mais louca isso, né? Assim, quando nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus. Todos, não é só Jesus, não. Jesus é o nosso irmão mais velho em sabedoria, mais velho em conhecimento. Mas Jesus nunca criticou nenhuma religião, nenhuma doutrina fora do judaísmo. Vocês já perceberam isso? A missão dele era chegar no meio do povo judeu, que já tinha a crença no Deus único, foi trazido por Moisés. Moisés abriu uma trilha, né? Um caminho para que Jesus tivesse algo para poder pegar, para iniciar os ensinamentos. Tanto é que nós estamos a 2026 anos e ainda tem gente que não acredita em Jesus. Tem gente que ainda combate Jesus. Tem gente que odeia Jesus. Tem gente que não entende Jesus. Nos ensinamentos dele, estudar para encontrar ali coisas da ciência, física quântica, ensinamentos nos milagres feitos por Jesus. Mas vamos entrar no nosso assunto, que eu já estou fugindo aqui, né? Quando eu começo a falar de Jesus, dá vontade de falar a noite inteira, mas me aconselharam a fazer gravações curtas, porque as pessoas hoje correm muito para lá e para cá e não tem tempo, nem infelizmente. Então, Jesus sobe ao monte, leva os seus discípulos com ele, seus apóstolos, meu discípulo não, leva os apóstolos com ele, e lá ele ficou nesse horto. E Judas Iscariotes sabia, porque ele já havia acompanhado Jesus várias vezes nesse horto, quando Jesus subia para ensinar particularmente aos apóstolos e também para orar, também para meditar, entrar nessa intimidade com o Pai. Judas, então, já havia passado lá pelo Sinédrio e já tinha recebido as 30 moedas para trair Jesus, para dar aquele famoso beijo na face de Jesus. Acho muito estranha essa passagem, acho. Porque Jesus pregava em meio à cidade de Jerusalém, muita gente conhecia ele, mas para garantir que ele ia entregar, que o homem secto seria pego, Judas então combinou com os escribas e fariseus lá no Sinédrio, com os principais da sinagoga, que aquele a quem ele desse o beijo, esse era Jesus. Mesmo porque Judas subiu ao monte acompanhado de uma guarda. Uma guarda eram muitos soldados para prender Jesus. Era noite e Jesus ainda se espanta de ver que eles estavam chegando com varapaus, archotes para iluminar o caminho, e ele vê Judas no meio desses soldados. Vamos nos lembrar que não eram soldados de Roma não, viu? Tá aqui no Evangelho de João, os soldados eram do Sinédrio. O Sinédrio tinha uma guarda. Então, Caifás e Anás ordenou que a guarda acompanhasse Judas, porque na verdade eles temiam que Judas se arrependesse no meio do caminho ou que não desse certo, e como também Judas ia sozinho prender Jesus, sabendo que Jesus estava sempre seguido pelos apóstolos, que no caso eram 11, né? Porque Judas aí já tinha passado para o lado do Sinédrio. A situação do beijo, a guarda se aproxima, e aí o comandante lá dessa guarda pergunta: quem é Jesus de Nazaré? E ele responde: sou eu. E esse comandante pergunta de novo: quem é Jesus de Nazaré? Ele fala: sou eu.
Tipo assim, olha eu aqui. Pela terceira vez, ele pergunta, apresente-se quem é, quer dizer, apresente-se é a palavra minha, tá, gente? Quem é Jesus de Nazaré? Jesus dá um passo à frente, já disse que sou eu. Me prendam, mas libera estes, os apóstolos, os 11. Libera este que não tem nada, tá aqui, gente, não tem nada a ver com o caso. Porque já estava escrito lá no Velho Testamento, em que os seus não sofrerão na mesma hora, junto com ele, a crucificação, a injúria, a traição. Era entre ele, Judas e o Sinédrio, ele, Jesus. Nessa hora, o comando energético de Jesus foi tão grande que os soldados caíram. Eu achei interessante aqui no versículo. Eles caíram todos para trás. Foi aí que Judas cumpriu a sua missão. Foi lá e deu um beijo. E é onde Jesus é preso. Com Jesus já preso, já, né, com a situação de estar ali acuado no meio daqueles soldados, o que aconteceu? Pedro, quando viu aquela situação, ele tira a espada da bainha. Bainha é aquele onde deposita a espada aqui na cintura, né? Ele tira a espada e corta a orelha de um soldado judeu pertencente ao Sinédrio chamado Malcom. Aí eu vou perguntar para vocês, vocês sabiam que esse foi o último milagre de Jesus? O primeiro todo mundo sabe, né? Transformar a água em vinho lá nas bodas de Canaã. E o último milagre de Jesus foi com um soldado que estava ali para prendê-lo. Jesus dá uma advertência, passa uma carraspana em Pedro e fala, embainha a tua espada. Volta com a tua espada para a bainha. E aí Jesus pega a orelha de Malcom e recupera, colocando ela no lugar, ela fica completamente recuperada. Foi o último milagre que ele fez. Ele curou, o soldado ia ficar sem orelha. Não sei se, aqui não relata se a orelha caiu, ou se ficou pendurada, ou às vezes só cortou uma parte. Jesus recupera toda a orelha de Malcom. Tá aí então, minha gente, o último milagre do Senhor foi com aquele que estava ali para prendê-lo e levá-lo a uma crucificação. Jesus é fantástico, gente. Jesus é fantástico. Pedro embainhou, botou a espada na bainha, ficou quieto no canto dele, porque ele falou, poxa, é a autoridade de Jesus, né? Tá dizendo que é para não fazer nada. Pedro teve aquele rompante. Pedro era assim, ele tinha uns rompantes. Ele era um médium muito grande e ele tinha uma certa depressão. Que, aliás, é o que acontece muito com médiums, né? Quando vive essas realidades paralelas à nossa, que é o mundo espiritual. Fica, então, eles caíram e quando levantaram, Pedro vai lá, desembainhou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Aquilo que está destinado é ser preso, ser julgado, condenado e sacrificado. Foi o maior sacrifício da face da terra. Com um espírito de escol, um espírito evoluído que veio aqui trazer um ensinamento à frente daquela época, que foi a Boa Nova, e deixou aqui essa maravilha contida num livro tão pequenino, mas tão pequenino,
mas com tanta grandeza. E nós ainda não temos essa autoridade, não temos essa coragem, não temos essa determinação de aprender com Jesus. Nós vemos uma população querendo arma. Nós vemos um recente candidato à presidência, disse agora nesse final de semana, nós vamos matar. Vocês viram isso? Então, gente, onde que ficam os ensinamentos de Jesus? Da mansuetude, o amor no coração, o amai-vos uns aos outros. Onde fica o perdão das ofensas? Onde ficam os desapegos às coisas materiais? Onde ficam os ensinamentos que Jesus fez questão de citar, que são os mandamentos lá do Velho Testamento, que tem aquele que eu já citei várias vezes: não matarás. Ponto. Já falei isso um monte de vezes, né? Se a gente for ver esse mandamento, a gente não mata nem barata, a gente não mata nem pernilongo que tá zoando no ouvido da gente. E agora esse senhor, que eu nem sei o nome dele, fez a sua convenção agora no fim de semana, no sábado, e berrou, mas gritou em alto e bom som: eleito presidente, é o meu primeiro decreto, matar. Nós vamos matar todos, desde aquele que rouba um dinheiro, quanto aquele que rouba um carro, uma moto, um celular, nós vamos matar. Muito triste, né? E Jesus, incomodado com uma orelha de um soldado inimigo dele, que foi ali para prendê-lo. Só que Jesus é tão compreensivo, tão pacífico, que ele entendeu que o soldado estava ali amando de quem? Dos escribas e fariseus, hipócritas. Hipócritas. E a gente sabe o final triste de Judas, né? O final triste daquele corpo que ele habitava, porque ele se arrependeu tanto que ele suicidou. Todo mundo sabe disso. Jogou as 30 moedas fora lá no templo, ele quis devolver, ele quis fazer um jogo para ver se o Sinédrio não faria esse tipo de crucificação junto, coligado com Roma. Fica aí então a orelha de Malco, o último milagre, o último prodígio que Jesus fez aqui na face da terra. Que ele nos abençoe. E eu deixo aqui um grande beijo no seu coração.